Amantes da Palavra de Deus, bom dia, aqui quem vos fala, o pastor Luciano, que saudade de você. Nós ficamos aí um pouquinho distantes dos vídeos por motivo de provas da faculdade, mas hoje tivemos um tempinho aqui para gravar esse vídeo. Eu quero ler com você Salmo 131, versículo 1 ao 3, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma como criança desmamada, que se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero a Israel no Senhor desde agora e para sempre. Queridos, a reflexão é criancinha satisfeita. De acordo com a Bíblia Sagrada, este salmo é escrito por um dos homens mais notáveis da história bíblica. Esse homem é Davi. Esse homem tem uma história linda que não dá tempo de nós contarmos, mas ele é um dos homens mais importantes da história de Israel. E em particular, ele foi um grande rei, que livrou a nação da opressão constante das nações inimigas e deu descanso ao povo, preparando o caminho da prosperidade para o reinado de seu filho Salomão. Ser um grande rei não era a coisa que Davi mais almejava, não era o que ele mais sonhava, nem o que ele mais buscava. O que ele buscava era a presença de Deus. Um dia, esse jovenzinho, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, foi chamado até a sua casa. E quando chegou lá, o profeta do Senhor o aguardava. E a Bíblia diz que ele derramou azeite sobre a sua cabeça e ele foi ungido como rei de Israel. Mas nós sabemos na história que o reinado dele não começou naquele dia. O seu reinado foi assumido de forma demorada. Somente alguns anos mais tarde, depois de idas e vindas, de reviravoltas, de perseguições, ele foi reconhecido primeiramente como rei de Judá e anos mais tarde de todo Israel. E neste salmo, Davi escreve aqui as atitudes da sua vida, aquilo que refletia dentro dele. E o que ele disse no versículo 1: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Veja bem, Davi não tinha orgulho, ele não tinha grandeza, não tinha sonho de pisar nas pessoas. E nós vamos ver que no versículo 2, ele diz assim, que ele fez a alma dele se aquietar, como uma criança desmamada que está quieta nos braços da mãe. Das várias versões que temos da Bíblia em português, eu acho que a versão mais importante para você ler e entender é a NVI. Na NVI, o versículo 2 está escrito assim: de fato, acalmei e tranquilizei minha alma. Sou como criança recém-amamentada por sua mãe, e a minha alma é como essa criança. E termina dizendo ao povo de que ele, da mesma forma, espera no Senhor, porque no verso 3 ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então vejamos, Davi se considera uma criança desmamada, ou melhor, recém-amamentada. Diz o Salmo: quieta nos braços de sua mãe. Assim deve ser a nossa alma diante de Deus. Eu desejo que você medite com quem está com você e na sua casa, qual é a sua atitude diante das tribulações e das dificuldades. Nós precisamos nos portar como uma criança recém-amamentada. Uma das características de uma criança recém-amamentada é uma criança satisfeita. Ela está de barriga cheia, confortável, sem fome. E aí a alma dessa criança, essa criança se aquieta. Uma criança satisfeita com as coisas que tem recebido de Deus. E o que recebemos de Deus não são poucas coisas. É suficiente para que nós fiquemos satisfeitos. Uma criancinha recém-amamentada se sente segura. Você já viu uma criança, quando está com fome, ela chora, ela esbraveja, mas após ser amamentada, ela deixa o seu instinto de alegria
aflorar-se e não sente triste, nem com medo, porque já está com a barriguinha cheia. Ela se volta para o lado da mãe e abraça, e depois de amamentar, ela abraça a mãe como que dizendo: me protege, me consola, porque eu vou dormir. É interessante que você entenda que Davi se sentia aconchegado nos braços de Deus. E uma criança alimentada, satisfeita, sem tristezas ou ameaças, ela simplesmente se aquieta e vai descansar. De qualquer forma, nos braços da mãe, a criança sente-se consolada e segura. Nesse sentido, a Bíblia nos mostra um texto em Isaías que vai refutar, que vai garantir isso que eu estou te dizendo, perdão. Lá diz assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego. Olha só, carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até que as cãs estejam brancas eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, e carregar-vos-ei e vos salvarei. Isaías 46, 3 e 4. Lembre-se, o Senhor te carregará até a velhice. Uma criança recém-amamentada não tem preocupação com o futuro. Nosso pastor, que é Deus, ele sabe as causas das nossas dificuldades e conhece a nossa pequenez. E às vezes nos sentimos apreensivos e pensamos em desistir, mas nesta manhã havemos de comer, de beber, de nos vestir, abandonar de vez a tristeza e o choro e deixar de lado a impotência que as aflições nos provocam e abraçar o nosso pastor como uma criança abraça a sua mãe e confiemos nele. Conclusão: como ser assim uma criança satisfeita e segura e tranquila? É só fazer o que Davi disse. Versículo 1: não tenha mania de grandeza. Aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus pode nos conceder muitas coisas e fazer coisas grandiosas, e Ele faz, mas façamos da nossa vida uma vida humilde e de pequenas coisas, pois das pequenas coisas Deus transformará em grandes. Não pense em si mesmo além do que convém, mas com moderação, e pense nas pessoas de acordo com a medida da sua fé, e deixe o resto com Deus. Como criancinha amamentada, você põe a sua esperança em Deus, como está no verso 3. Espere em Deus, não nos homens, nem nas circunstâncias, nem no seu dinheiro e nem em si mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de vitória, e lembre-se, nas suas aflições, corra para os braços do Pai como uma criança corre para os braços da mãe. Lá você encontrará segurança. Deus abençoe, um bom dia e até a próxima, em nome de Jesus.